Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, quinta-feira, 17 de julho. Hora de ficar bem informado em Libras. Entra lá no nosso Facebook, a gente espera por você. E anota o nosso endereço, facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. Depois de 2 anos de negociação, os países do BRICS assinaram um acordo para a criação de um banco de desenvolvimento. O banco vai ter sede em Xangai, na China. Um brasileiro vai ficar à frente do Conselho de Administração. Para os chefes de Estado, a medida fortalece a posição dos BRICS no mundo. A presidenta Dilma Rousseff recebeu o primeiro-ministro da Índia e os presidentes da Rússia, China e África do Sul. 4 acordos foram fechados. O mais importante é a criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS, que vai financiar obras de infraestrutura nos países do bloco. Futuramente, o banco pode ajudar também outras nações. O novo Banco de Desenvolvimento vai ter um capital inicial de 50 bilhões de dólares, podendo chegar a 100 bilhões. Cada um dos membros entrará com valores iguais para garantir igualdade nas decisões. A sede será em Xangai, na China. Os cargos de direção e presidência são rotativos. O primeiro país a assumir a presidência vai ser a Índia. O Brasil fica com o comando do Conselho de Administração. Também foi criado um fundo de ajuda nos moldes do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Esse fundo de 100 bilhões de dólares vai ajudar os países membros que estiverem em crise. As negociações duraram 2 anos. Os líderes ressaltaram que as ações reforçam a posição mundial do BRICS e mostram que é necessário fazer mudanças em instituições financeiras atuais e também em estruturas, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O presidente russo Vladimir Putin ressaltou que o banco pode operar grandes mudanças econômicas no mundo. Todos os presidentes e o primeiro-ministro manifestaram preocupação sobre os conflitos ao redor do mundo. Dilma citou o embate entre Ucrânia e Rússia ainda não resolvido. Discutimos igualmente a situação na Ucrânia. Lamentamos a falta de avanços concretos na maioria dessas situações e coincidimos em que, em todas elas, soluções de longo prazo passam necessariamente pela via do diálogo, que depende do engajamento e do empenho de todas as partes envolvidas. Os 5 países assinaram também 2 acordos de cooperação, um entre agências de seguro de crédito à exportação e o outro para inovação em bancos de desenvolvimento. Um dos temas centrais da cúpula foi a questão do crescimento com inclusão social. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou que o momento é de instabilidade política e econômica e que a agenda do grupo deve traçar programas para garantir o desenvolvimento social e do meio ambiente. More inclusive and evolving. E olha só, por causa do alto índice de infecção pelo vírus da AIDS entre homens que fazem sexo com homens, a Organização Mundial de Saúde recomenda que esse grupo de risco use medicamentos antirretrovirais como prevenção, além da camisinha, para evitar a contaminação. E o Ministério da Saúde estuda a aplicação da medida no Brasil. A estratégia reduziria em até 25% o risco de contaminação e evitaria cerca de 1 milhão de novas infecções em 10 anos em todo o mundo. Segundo a OMS, homens que fazem sexo com homens têm 19 vezes mais chance de contrair o vírus da AIDS do que a população em geral. A entidade recomenda que pessoas que não têm o vírus, mas que estão expostas a situações de contaminação, tomem os medicamentos antirretrovirais como forma de prevenção. O que a OMS está colocando para a gente é que alguns estudos têm mostrado que fazer o uso dos antirretrovirais no contexto de pré-exposição reduziria o risco de infecção em percentuais altos, até de
25%, em populações com maior vulnerabilidade, como homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, por exemplo, usuários de drogas injetáveis. No Brasil, o medicamento antirretroviral é oferecido a quem já tem o vírus HIV. Hoje, 350 mil pessoas estão em tratamento. A rede pública também oferece um coquetel de medicamentos que deve ser ingerido até 72 horas depois de uma relação sexual de risco, para evitar contaminação, e distribui camisinhas gratuitamente. O Ministério da Saúde está estudando a eficácia do uso de antirretrovirais na prevenção contra a AIDS. 2 pesquisas com a participação de 1.300 pessoas estão em andamento e a previsão é de que os resultados sejam apresentados no ano que vem. O Brasil está na vanguarda do combate ao HIV. Os tratamentos oferecidos aos portadores são reconhecidos internacionalmente. A política adotada no Brasil é satisfatória, só precisa ser mais divulgada. São medicamentos assim que possuem vários efeitos, né, no organismo, podem gerar náuseas, vômitos, e para dar uma prevenção eficaz, eles devem ser usados pelo prazo de 28 dias. Né? Então, se eu posso fazer essa prevenção de uma forma segura com o preservativo, seria desnecessário eu expor o paciente a esses medicamentos. Todos os partidos políticos que registraram candidatos a presidente da República ou governador tiveram que apresentar os programas preliminares de governo. As propostas estão disponíveis e podem ajudar o eleitor na hora de escolher os candidatos. Para a presidência da República, 11 candidatos diferentes, 11 programas de governo. Os partidos explicam que nesse início de campanha, os documentos não são definitivos. Alguns ainda vão se reunir para finalizar as propostas para governar o país. Ao todo, são 266 páginas. O menor documento é o da campanha do candidato Zé Maria, do PSTU, com 4 páginas. O maior é o da campanha de Aécio Neves, do PSDB, com 76. No site do Tribunal Superior Eleitoral, dá para conferir todas as candidaturas registradas. Os candidatos estão em ordem alfabética. Clicando no nome, aparecem todas as informações fornecidas à Justiça Eleitoral, como patrimônio pessoal e previsão de gastos na campanha. As propostas de governo também estão lá. A maioria traz temas em comum, como saúde, segurança e educação. Aparecem ainda projetos para as reformas política e tributária. As relações do Brasil com outros países e a preservação ambiental também estão entre as principais preocupações dos candidatos. Um problema só colocado à sociedade, que cada candidato vem, através do seu plano, tenta mostrar como que seria a sua forma de resolver aquele problema. Então, os problemas realmente são comuns, mas as propostas, a criatividade, a inteligência e toda a técnica em volta dessa proposição que tem que ser levada em conta. E atenção, os programas de governo estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. www.tse.jus.br. O sistema do TSE também fornece o endereço de internet de cada campanha informado pelos candidatos. Carro, avião, caminhão, barco. Então, vamos revisar os sinais? Carro, avião, caminhão, barco. A Justiça Eleitoral da Paraíba lançou o programa Voto Vendido, Povo Vencido. A iniciativa é para alertar e conscientizar o eleitor contra a venda e compra de votos, um crime que dá cadeia, mas que ainda é comum no país. Qual o valor de um voto? Uma pergunta que muitos brasileiros ainda não sabem responder. Para muitos, o voto vale R$50, um emprego ou até mesmo uma cesta básica. Alguns chegam a confessar que já venderam o voto.
mesmo sabendo que cometeram crime eleitoral. Se eu não receber, outras pessoas vão receber. Do mesmo jeito, para acabar isso, teria que ser algo mais drástico, na lei principalmente, mudar muito o Código Penal. O problema é que o mercado da compra e venda de votos ainda é uma realidade, principalmente nas pequenas cidades brasileiras. O que acaba preocupando uma outra parte do eleitorado, que não abre mão de escolher os representantes do nosso país e de participar de um processo eleitoral justo e democrático. Vendendo voto, a gente está colocando a pessoa lá que não vai representar o povo, vai representar seu interesse no dinheiro. E às vezes esse representante, quando está lá, ele pode não trabalhar em favor do povo, em favor próprio também. Então a gente não pode cobrar dele, já que a gente não cumpriu o nosso dever como cidadão, né? No ano em que os brasileiros vão eleger mais uma vez o presidente e o vice-presidente da República, deputados, senadores, além do governador e do vice-governador, em diversas partes do país, os tribunais regionais eleitorais intensificam as ações educativas focadas no eleitor. É nesse sentido que o Tribunal Regional Eleitoral e a Justiça Eleitoral como um todo trabalham, no sentido de mostrar ao eleitor o valor do seu voto e que não deve ser o mesmo negociado por qualquer forma. Tanto aquele que pretende comprar um voto como aquele que coloca o seu voto à venda, eles incorrem nessa conduta criminosa para a qual é prevista uma pena de até 4 anos de detenção, além do pagamento de multa de até 15 dias de multas. A juíza lembra que a própria população pode contribuir para o combate desse crime, utilizando os canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral, ou denunciando para a Polícia Militar e outros órgãos responsáveis pela fiscalização das eleições. Mais uma edição do Visual que termina, mas a gente volta amanhã, hein? Esperamos por você no nosso Facebook. Tchau, tchau, bom dia. Tchau. Tchau para você.